Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 19, dos versículos 2 ao versículo 10. Lucas, que bom ver a irmã Jaci aqui. Deus te abençoe, viu, minha irmã querida? Deus te abençoe e te dê muita paz. Lucas 19, dos versículos 2 ao 10, eu vou lendo aqui, porque o nosso tempo de manhã é mais escasso. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira braba para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Não sei se você se lembra, mas há poucas semanas atrás eu falei sobre esse personagem e usei esse próprio texto. Naquele dia eu falei sobre milagres. O tema da mensagem foi o milagre da graça de Cristo que transforma vidas. Quem lembra? Foi alguns dias atrás. E ontem foi dia 15 de maio, foi o Dia Internacional da Família. E por conta disso, nessa manhã, eu quero usar esse mesmo texto para dar um enfoque diferente na história narrada, para nós podermos falar sobre esse tema tão importante neste mês, que é destacado em todas as igrejas batistas e que está no mundo, né? Já que é o Dia Internacional da Família, no dia 15 de maio, e o mundo todo se lembra da família. E eu quero então, olhando esse texto de uma outra perspectiva, descobrir algumas lições que vão nos ensinar coisas valiosas para nós aplicarmos em nossas próprias famílias. Está comigo nessa? Então vamos lá. Por que eu não consigo viver em paz na minha própria morada? O que faço para ter paz no meu lar? Por que há tantos problemas lá em casa? Eu não sei se você já fez essas perguntas a si mesmo em algum momento da sua vida, mas nós sabemos, e todos nós aqui temos uma família, todos nós fazemos parte de uma família. Não, tanto no sentido cristão, nós somos uma só família, quanto no sentido mesmo físico, né? Cada um de nós aqui representa uma família. E realmente, em alguns momentos, nos nossos relacionamentos familiares, nós temos que transpor muitas barreiras. Eu acredito que você já tenha passado por algumas dificuldades, né? E às vezes as barreiras são muito grandes para que a gente possa alcançar um pouco mais de paz na nossa casa. E é isso que nós queremos paz. Nós queremos viver em paz. E existem algumas situações, eu não sei se você já passou por isso, mas certamente muita gente já passou por isso. Existem certas situações que parece que determinadas questões serão impossíveis de serem resolvidas. Elas não são resolvidas. Há anos e anos a fio se luta por aquelas questões e não se consegue resolver. Existem pessoas, olha que absurdo, mas é verdade. Existem pessoas que acham que a sua família é amaldiçoada. Sabia disso? Tem gente que acha que a sua família é amaldiçoada.
Outros se acostumam a viver nesse indeterminado sofrimento e não param para tentar resolver essas questões, estes problemas. E eu não quero que você se assuste com essas minhas premissas. E talvez até alguém diga assim: pastor, eu sou crente, pastor, que é isso? Eu jamais pensaria em coisas como essa. De repente você pode achar isso, mas quem lida com gente como eu, como a Rai, como pessoas que fazem do seu dia a dia o lidar com gente, sabe que isso é muito mais comum do que você possa imaginar. Não somente no lar dos crentes, mas em todos os lugares, porque o fato de eu e você sermos crentes não faz de nós pessoas como se nós fôssemos o super-homem, como se nós fôssemos a super-girl, né? O homem de ferro. Não, nada disso. Esse negócio de super-herói, isso é mitologia, isso é revista em quadrinho, isso é conversa de criança, não existe isso. Será que nós, pelo fato de sermos crentes, não estamos submetidos a termos problemas em nossas famílias? Claro que temos. E eu acredito que muitos aqui, se não todos aqui, já passaram por alguma dificuldade em família. E eu quero afirmar para você nessa manhã de domingo, nesse dia 16 de maio, no mês da família, eu quero afirmar para você que somente a presença genuína de Cristo pode trazer paz completa e verdadeira aos nossos lares. Essa é a minha afirmação. Mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio a tanta angústia que às vezes passamos, e o que a gente vê são lares e mais lares desfeitos por causa de dificuldades de pessoas que buscam a paz sem encontrarem. Eu quero afirmar então que muitas vezes o que falta nesse relacionamento não é uma religião. O que falta nesse relacionamento não é uma pessoa ser crente, mas é ter relacionamento genuíno com Cristo, porque tem muito crente que não tem relacionamento genuíno com Cristo, relacionamento verdadeiro com Cristo. Tem muito lar cristão, e eu vou colocar entre aspas esse cristão, que parece que Cristo não reina naquele lugar. Cristo só reina no domingo e no dia do culto, no meio da semana. Nos outros dias, o que reina é o próprio ego das pessoas, as próprias vontades, o próprio ser, as suas próprias situações, e isso vai criando dificuldades, isso vai criando situações difíceis, e a tendência é cada vez essas situações se agravarem mais, e elas vão se agravando, se agravando, se agravando, até que chega um tempo que a coisa explode e aí não tem mais jeito. E aí você vê o casamento desfeito, aí você vê as pessoas abandonando a igreja, aí você vê as pessoas voltando a práticas que tinham antes e que não precisavam voltar, mas que por causa dessa série de fatores acaba retomando, e a pessoa se torna alcoólatra, e a pessoa vai para o mundo, e a pessoa vai para a gandaia, e a pessoa vive de qualquer jeito, e isso não está longe de nós não. Pode acontecer com qualquer um de nós. E a história de Zaqueu, então, vai nos ajudar a aprender algumas lições. Zaqueu, ele tinha muitas restrições na vida. Ele tinha muitas dificuldades, né? O fato de ser baixinho, e nada contra os baixinhos, né? Mas naquele contexto em que ele vivia, isso era uma dificuldade muito grande, principalmente quando ele queria, naquela situação que é narrada no texto aqui, enxergar Jesus, estar próximo de Jesus, né? A altura daquele pessoal lá no Oriente Médio, eles eram altos, e Zaqueu, ele tinha uma dificuldade muito grande. No meio de milhares de pessoas, romper no meio daquela multidão
era um limitador muito grande. Ele queria ter uma visão do mestre, mas provavelmente, se ele ficasse inerte, esperando a coisa acontecer, ele não teria. Seria uma aventura muito grande. Ele queria vê-lo, ele queria, quem sabe, até tocar no mestre, conversar com o mestre. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Zaqueu não desistiu por causa dos seus limites. E não era só a altura, não. Ele tinha outros limites também, outras limitações. Ele era considerado pecador. Ninguém ia dar colher de chá para ele lá, não. Ele lá era um cara desprezado, ninguém gostava dele. Ele era uma escória social dentro do contexto do povo de Israel. Pelo fato de ser cobrador de impostos, e mais do que isso, um chefe entre os cobradores de impostos, que oprimiam o povo de Israel, ele era uma pessoa muito desprezada. Então ninguém ia ajudar, não. Vem cá, ô Zaqueu, que eu vou te dar uma mãozinha. Não, que nada, sai para lá. Sai para lá, Satanás, vai procurar sua turma, aqui não é seu lugar não. Tipo isso. Mas Zaqueu, ele não ficou de mimimi, ele não ficou choramingando, ele não ficou lamentando porque ele tinha todas aquelas limitações, porque ele não tinha amigos que pudessem ajudá-lo, porque ele não tinha altura suficiente para enxergar Jesus. Ele enfrentou as suas debilidades, ele enfrentou. Ele se esforçou, ele buscou alternativas, e eu preciso aprender com isso. Ele conseguiu até mais do que ele esperava. Ele queria ver Jesus, talvez tocá-lo, mas ele conseguiu muito mais do que isso. Ele conseguiu trazer Jesus para dentro de sua casa. Você percebe isso? O esforço dele não foi em vão, valeu a pena. E como valeu a pena? E é esforço mesmo, né? Às vezes a gente não consegue perceber, mas em algumas situações nós precisamos colocar um pouquinho mais de nós, para nós podermos conseguir. E quando nós pensamos em paz dentro do nosso lar, nós não fugimos dessa regra. Às vezes a falta de paz é por culpa nossa. É por culpa minha e não do outro. Nós somos especialistas em jogar a culpa no outro. E nós precisamos ver aquilo que nós temos que fazer para que os nossos relacionamentos sejam melhores. Conhecemos muitas famílias que, cansadas de lutar sozinha, buscam a ajuda de Deus para serem transformadas. E nós sabemos que só a presença de Deus nos lares pode fazer com que essa transformação aconteça. Está difícil lá em casa, meu filho? Deixa Jesus governar sua casa. Está difícil? Deixa Jesus tomar as rédeas e conduzir esse negócio. Se submeta a Ele. Olha o caso de Zaqueu. Ele hoje se encontra num grupo de pessoas que foram transformadas por Cristo, não é isso? Quando nós lembramos de Zaqueu, nós não lembramos desses termos. Nós lembramos de Zaqueu como uma pessoa que foi transformada por Cristo. Mas por quê? Porque Zaqueu, ele se esforçou, se aproximou de Cristo e deixou Cristo entrar em sua casa, deixou Cristo entrar em sua vida, e é por isso que hoje ele está no rol daquelas pessoas que nós lembramos como pessoas que foram transformadas por Deus. E a história deste personagem tem muitas lições a nos ensinar. Eu fiz 2, esse é o segundo sermão dentro deste texto. Eu posso fazer outros tantos, que ainda nós teremos muitas lições para aprender com ele. Mas eu quero destacar nessa manhã apenas 4 questões para a nossa reflexão. 4 questões que são básicas. Além de tudo que nós já aprendemos na outra mensagem e durante a nossa vida, provavelmente você não conheceu a história de Zaqueu no dia que eu preguei aqui.
Você já conhecia. Além de todas as lições que nós aprendemos através da vida de Zaqueu, eu queria pensar em algumas outras que talvez você não tenha percebido, ou se você já percebeu, que isso traga à tona na sua vida, no seu coração, para que você se aproxime mais e mais de Cristo. Em primeiro lugar, aprenda, preste atenção, aprenda o que eu vou lhe dizer agora. Para mudar a nossa vida, às vezes precisamos romper barreiras. Para mudar a nossa vida, se você quer mudar a sua vida, às vezes precisamos romper barreiras. Versículo 3. E procurava ver quem era Jesus e ele não podia ver quem era Jesus, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Ele não viu impedimentos na sua pequena estatura, no seu desprezo social, em toda aquela situação, mas ele criou meios para poder superar aquela circunstância difícil que ele vivia. Ele antecipou-se à passagem de Cristo. Ele se antecipou àquela situação. Ele pensou, ele avaliou aquela situação e encontrou uma forma de romper essa barreira que o impedia de alcançar seus objetivos. Ele subiu em uma árvore, presta atenção aqui em mim. Ele subiu em uma árvore. Versículo 4 diz assim: e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Ele correu adiante, ele se antecipou, ele não ficou esperando a situação ser resolvida por acaso, nem por outras pessoas. Ele mesmo deu um jeito, ele correu atrás, ele subiu na figueira, ele ficou ali na figueira esperando a bênção. O que ele podia fazer, ele fez. Isso é importante saber. O que não dependia dele, porém, é Deus quem faz. É assim na nossa vida. É desse jeito que acontece na nossa vida. O que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Tem gente esperando cair do céu. Não, tem coisa que você mesmo tem que fazer. Tem coisa que você mesmo tem que fazer. E aquilo que você tem que fazer, você tem que fazer e ponto final. Deus não é seu servo. Você é servo de Deus. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos ser criativos. No relacionamento do lar é necessário que haja criatividade, nós temos que ser criativos. Nós temos que nos envolver, nós temos que nos esforçar, nós temos que agir. As coisas não vão acontecer simplesmente porque vão acontecer. E se acontecer simplesmente porque vão acontecer, provavelmente não vai ser do jeito que a gente espera. Não fique esperando, essa é a primeira lição, aprenda. Não fique esperando que as coisas se resolvam por si só. Faça a sua parte, corra atrás, se antecipe, haja. Em segundo lugar, lembre-se, Deus sempre observa os nossos verdadeiros esforços em vencer os obstáculos. Você se esforça e não se esforça em vão. Deus sempre está nos observando. Ele observa os nossos esforços. No versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, por que Jesus olhou para cima? Porque Zaqueu estava no alto da árvore, né? Olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, queridos, se destacou no meio daquela multidão.
Ele que deveria estar escondido no meio de todo mundo ali, pelo meio da canela, pela cintura das pessoas, ele agora se destaca no meio da multidão. A sua atitude, a atitude dele correr, dele subir naquela árvore, dele se esforçar, trouxe um resultado muito maior do que aquele que ele esperava. Ele jamais imaginava que Jesus fosse bater um papo com ele. Mais do que isso, ia dizer: olha, Zaqueu, eu vou para a tua casa, eu vou com você. Você já pensou nisso? E aí eu pergunto para você, e você? Sinceramente, você se destaca na multidão? Você se destaca na multidão? Você consegue entender isso? E é claro que para se destacar na multidão, você não precisa subir numa árvore, né? Aqui é um contexto diferente do nosso. Você não precisa plantar bananeira, você não precisa gritar, você não precisa fazer nenhum tipo de alvoroço para poder se destacar no meio da multidão. O que você precisa é demonstrar com as suas ações a vontade de se aproximar e de ter um relacionamento firme e sadio com Cristo. E eu quero dizer para você, Cristo observa essas coisas o tempo todo. Cristo observa você, Ele sabe de todas as suas atitudes, Ele sabe do seu dia a dia, Ele sabe do seu caminhar, Ele observa o seu esforço, Ele observa as suas ações. E Jesus já fez tudo o que podia fazer e que deveria fazer para que nós nos aproximássemos dele. Ele viveu uma vida como a nossa, até para se identificar conosco, né? Ele morreu para que nós pudéssemos viver para sempre. Ele ressuscitou. Ele está vivo no meio de nós e está aqui agora no meio de nós. Você não está enxergando Jesus, Ele está aqui. Agora, nós precisamos chamar a sua atenção. No meio de milhares de pessoas, quando a gente fala isso, chamar a atenção, tem gente que entende isso até como heresia, né? Por causa daquela música do Regis Danese. Chamar a atenção é nesse aspecto. É de Cristo perceber, como Cristo percebeu a Zaqueu. No meio de milhares de pessoas, foi Zaqueu que chamou a atenção de Jesus Cristo, para que Jesus pudesse convidá-lo para estar com ele de uma maneira mais próxima. Pode ser que na sua casa nunca tenha havido paz de verdade. E quem sabe isso aconteceu por sua culpa, por você achar que Deus não estava te vendo, e por outro lado, por não fazer esforço nenhum, por não fazer o seu papel. E eu quero afirmar para você nessa manhã que Cristo te vê sim, todo o tempo todo, Cristo está contigo. Ele sempre vê, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, e Ele corresponderá a todas as nossas iniciativas. Ele até superará, como superou na vida de Zaqueu. Zaqueu queria vê-lo, e teve mais do que isso. Zaqueu levou ele para dentro de casa, porque ele se esforçou, porque ele cumpriu o seu papel, e ele foi correspondido. Olha aqui para mim, Jesus corresponde às suas expectativas, se você fizer a sua parte de se aproximar e se relacionar com Ele. Em terceiro lugar, creia no que eu vou te dizer agora. Jesus está preocupado com você e não com os seus pecados. Tem gente que coloca os pecados na frente da pessoa. Zaqueu era um grande pecador, né? Na linguagem dos radicais, nós podemos dizer que ele era um grande vacilão, né? Era um verdadeiro vacilão na linguagem do radical. Ele estava muito preocupado, mas em ganhar dinheiro, em ficar cada vez mais rico, mesmo que para isso ele tivesse que prejudicar, como ele prejudicava, as pessoas que estavam no seu redor.
Mas olha só como a perspectiva de Zaqueu muda depois do encontro com Jesus. No versículo 8: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade de todos os meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituirei quadruplicadamente. Olha como a perspectiva do homem muda quando ele se relaciona com Jesus Cristo. Ele agora não estava tão preocupado em ser tão rico assim. Ele queria compensar as coisas ruins que ele fez. Ele agora queria, através daquela graça que foi manifestada no coração dele, ele queria abençoar outras pessoas, queria dividir o que tinha, ele queria restituir os que havia prejudicado. É isso que Jesus faz, ele muda as nossas perspectivas na medida em que nós nos relacionamos com ele. Zaqueu reconheceu as suas falhas, nós precisamos reconhecer as nossas. Zaqueu confessou as suas falhas, os seus pecados, e Jesus o perdoou, e nós precisamos confessar os nossos pecados, porque Jesus não está preocupado com os nossos pecados, Ele está preocupado com a nossa vida. É isso que nós precisamos fazer. Zaqueu se dispôs a restituir àqueles que ele havia prejudicado, e ele demonstrou um espírito de compaixão quando disse que iria dividir os seus bens com os pobres. Quando Cristo está perto, naturalmente nós encontramos forças para todas essas mudanças. No nosso lar tem que ser assim. Se Cristo não estiver próximo, nós não vamos alcançar a paz. Se Cristo não estiver próximo, nós não vamos alcançar os nossos objetivos. Nós precisamos ter um relacionamento, presta atenção, queridos, um relacionamento aprofundado com Cristo. É isso que Ele espera. Ele não te condena. Não importa qual seja o seu pecado. Para Deus não importa. É por isso que para Deus todo pecado é igual. Ele não está nem aí. Ele não se importa com isso. Ele se importa com o pecador. Pecado confessado é pecado resolvido. Porque Deus é fiel. Deus é sempre fiel. Ele não vai te condenar. Seja qual for a dificuldade. Ele não vai te condenar, porque Ele já pagou o preço pelo seu pecado, pelo meu pecado. E por último, nós vemos que os esforços de Zaqueu foram importantes para que houvesse salvação na sua casa. A partir de Zaqueu, preste atenção, a partir de Zaqueu houve salvação na sua casa. Versículo 9, disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, hoje veio a salvação ao seu lar, Zaqueu, pois também este é filho de Abraão. Zaqueu se esforçou, ele buscou os meios para poder ver a Jesus Cristo. Ele recebeu o Mestre em sua casa, ele confessou os seus pecados, ele reparou os seus erros e recebeu o que há de mais precioso. E preste bem atenção nisso que eu vou te falar. Não tem nada que seja mais preciosa do que a graça de Deus. Foi o que ele recebeu. A salvação sua e a salvação dos seus. Não devemos ficar esperando por outras pessoas da nossa família. Eu não tenho que esperar pelo que o meu marido vai fazer, ou minha esposa vai fazer, ou meu pai vai fazer, ou meu filho vai fazer, para poder mudar os relacionamentos no lar. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que me antecipar, sair correndo na frente. Eu tenho que me esforçar para subir na árvore, se necessário. Eu tenho que fazer a minha parte.
E a mensagem dessa manhã se resume na canção de Régis Danese. E eu queria, você me ajuda? Alguém me ajuda aqui cantando? A canção de Régis Danese resume a nossa palavra final desta manhã. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Eu nunca vi uma música se encaixar tanto a uma mensagem como essa música. Vamos cantar? Fique de pé.